Olá pessoal, tudo bem? Continuamos no estudo do recurso de apelação. Na aula passada falamos do cabimento desse recurso, com aquela questão super interessante da recorribilidade das interlocutórias, e hoje iniciamos o estudo dos efeitos do recurso de apelação, que também tem uma questão aqui complicadinha, então vamos com muita calma para que vocês compreendam corretamente do que falamos quando estamos tratando dos efeitos no recurso de apelação. Vocês já sabem, porque já estudamos isso lá nas aulas de teoria geral dos recursos, que temos alguns efeitos recursais, dentre eles o efeito devolutivo. O efeito devolutivo, lembrem-se bem, nada mais é do que aquilo que é entregue para o órgão ad quem, para aquele órgão que vai julgar o recurso, no caso, o recurso de apelação. É a matéria que será objeto de exame, é a devolução. Quando eu falo em devolução, eu estou falando em entrega da matéria para o órgão julgador. Bom, e todo recurso tem efeito devolutivo, já falamos disso também, né? Em termos de recurso de apelação, nós estaremos diante de um recurso de devolutividade ampla. Alguns recursos têm devolutividade restrita, nós também trataremos disso, mas o recurso de apelação terá devolutividade ampla. O que significa dizer que o recurso de apelação é um recurso de devolutividade ampla? E aí nós precisaremos olhar com muita atenção a previsão, a regra do artigo 1013 do CPC, que vai falar da disciplina do recurso de apelação. A regra é a seguinte, pessoal: o recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. O que é a matéria impugnada? É aquilo que você decide colocar no seu recurso de apelação. Lembrem-se também, e isso lá na nossa primeira aula nós vimos, que os recursos podem ser parciais ou totais. Um recurso pode impugnar a totalidade de uma decisão, assim como um recurso pode impugnar apenas parcialmente uma decisão. É a parte que decide o que ela quer colocar no seu recurso de apelação. Isso tem a ver, inclusive, com o princípio da demanda, né? O órgão julgador precisa ser provocado para prestar tutela jurisdicional, e nesse caso essa provocação passa por aquele conteúdo que eu quero impugnar no meu recurso de apelação. Então a primeira regrinha é essa. Significa dizer o seguinte: imagine que você tenha formulado um pedido, proposto uma ação, e formulado um pedido em primeiro grau de, por exemplo, revisão de um contrato e devolução de valores em dobro em razão desse contrato, e também de uma indenização em razão do descumprimento desse contrato. Então você entra lá com a ação, pede a revisão desse contrato, eventualmente até com algum motivo de nulidade desse contrato, enfim, né? Pede ali a revisão, a discussão desse contrato, e pede, além dessa revisão desse contrato, a devolução de valores pagos em dobro e uma indenização em razão desse contrato. Imagine que os seus pedidos todos sejam julgados improcedentes. O juiz julga improcedentes todos os seus pedidos, e aí você vai fazer o seu recurso de apelação dessa sentença de total improcedência. Só que na hora de fazer o seu recurso de apelação, você decide que você só vai recorrer da revisão do contrato e da devolução em dobro. Porque o seu pedido indenizatório era forçado, você de fato não conseguiu mesmo demonstrar aí os requisitos da indenização. Então você decide que você só quer insistir na revisão do contrato e na devolução de valores em dobro. E é isso que você coloca lá na sua apelação. Significa dizer que você está fazendo uma apelação parcial. Você optou por limitar a matéria impugnada. A matéria impugnada no seu recurso de apelação não é toda a matéria que você trouxe no seu processo. Ela não diz respeito a todos os pedidos formulados. Ela só diz respeito a 2 dos 3 pedidos que você formulou, porque você decidiu agora impugnar apenas 2 destes pedidos que foram julgados improcedentes na sua sentença. O que você está fazendo aí, então? Você está limitando o âmbito de devolutividade do seu recurso de apelação. O seu recurso de apelação apenas terá por objeto 2 pedidos julgados improcedentes, porque um pedido julgado improcedente você deixou de fora. Até aí tudo bem.
Essa é a primeira regra da devolutividade do recurso de apelação. É a regra que diz respeito à extensão da sua impugnação. O recurso devolve ao tribunal, na extensão, a matéria impugnada. Não tudo que era objeto do seu pedido, mas somente 2 dos teus 3 pedidos formulados. Se nós quisermos desenhar isso, para que vocês entendam melhor, a gente pode imaginar assim, ó. Imagine que isso aqui representa o seu pedido 1, o seu pedido 2, o seu pedido 3. Tudo isso aqui é a extensão do seu pedido, o pedido que você formulou lá na sua petição inicial, ok? Chega na sentença, a sentença julga improcedentes estes 3 pedidos. E aí você quer fazer o seu recurso de apelação. Você decide então fazer o seu recurso de apelação daqui até aqui. Você exclui expressamente da extensão do seu recurso de apelação o pedido 3. Ele era objeto da sua petição inicial, mas ele não é objeto do seu recurso de apelação. Você só está dizendo para o tribunal, estou te devolvendo isso aqui, ó. Estou te entregando isso aqui. É só isso aqui que você poderá examinar. É a limitação da devolutividade que você, parte recorrente, está fazendo no seu recurso de apelação. A regra da extensão. Vamos colocar um E aqui para vocês entenderem que essa aqui é a regrinha da extensão. Tudo bem? Porém, o código continua, quando ele vai disciplinar lá no 1013, o efeito devolutivo da apelação, ele continua trazendo a regulamentação disso. E aí ele traz, a partir do parágrafo 1º, uma outra regra. Além da regra da extensão, nós temos a regra da profundidade. O que vai nos dizer, então, o código nesse sentido? O recurso devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, extensão. Serão, porém, objeto de análise pelo tribunal, e quando vem o artigo e fala, serão, porém, objeto de análise pelo tribunal, ele está dizendo, inclui-se no efeito devolutivo. É isso, gente. Será objeto de análise pelo tribunal estamos falando de efeito devolutivo. Então, vamos lá. Serão também objeto de análise pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha examinado por inteiro. Ou, havendo fundamentos que a parte tenha trazido para o processo. Todos estes fundamentos serão devolvidos ao tribunal com o recurso de apelação, ainda que estes fundamentos não tenham sido examinados na sentença. Porém, estes fundamentos, estas questões de que trata o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, e que são incluídas no efeito devolutivo da apelação, que são incluídas no objeto de análise da apelação, só podem dizer respeito à matéria impugnada. Então, o que nós tiramos daí? Com relação à matéria impugnada, com relação à extensão que você trouxe no seu recurso, todas as questões, todos os fundamentos, todas as provas, todos os fatos, todos os fundamentos jurídicos serão objeto de análise no que se refere àquela matéria impugnada. Essa é a segunda regrinha, é a regrinha da profundidade dos fundamentos relativos à matéria impugnada. Vamos voltar para o nosso exemplo. O que nós tínhamos aqui, então? Nós tínhamos aqui 3 pedidos formulados na inicial, que a parte formulou. A sentença julga improcedente os 3. Na hora de fazer o recurso de apelação, a parte recorrente decide que ela não quer levar esse aqui, não. Esse aqui era muito forçadinho. Ela não quer levar isso para o tribunal conhecer. Ela acha, inclusive, que isso pode enfraquecer o conhecimento das outras questões. Essa questão estratégica na hora de recorrer é bem importante. Lá no LPJ a gente vai trabalhar melhor isso depois, tá? Então, ela na extensão delimita a matéria impugnada. Lembrando que no nosso exemplo, este era um pedido de revisão de um contrato,
qualquer, revisão de um contrato bancário, por exemplo, porque tinha uma série de questões ilegais nesse contrato, tinha lá juros abusivos, capitalização de juros, tinha lá uma prova pericial que ajudaria a compreender as abusividades desse contrato, enfim, tinha uma série de abusividades trazidas pela parte, e esse pedido aqui era um pedido de devolução do pagamento de valores em dobro. O Código de Defesa do Consumidor, inclusive, prevê isso. Esse pedido era de indenização por dano moral, por exemplo, e a parte decide não recorrer disso. Quando a parte formula o seu recurso, interpõe o seu recurso, ela delimita o âmbito da extensão, mas ela faz com que todos os fundamentos, todas as provas, todas as alegações, tudo que diga respeito a esses dois pedidos sejam enviados junto para o tribunal por conta da regra da profundidade. Então, a ideia é, a parte delimitou a matéria impugnada no seu recurso de apelação. Ela disse, tribunal, quero que você examine apenas a revisão do contrato e a devolução em dobro dos valores. Porém, com relação à revisão do contrato e à devolução dos valores, todos os fundamentos, todas as questões trazidas para o processo vão junto com o recurso de apelação da parte. E aqui pode entrar provas produzidas a respeito disso, as abusividades que se alegou relativamente a esse recurso, enfim, todos os fundamentos que sustentam esses dois pedidos aqui e que, em razão da regrinha da profundidade, serão levadas para o tribunal. Tudo que disser respeito ao pedido 3 está fora. Isso aqui não foi para o tribunal. E os fundamentos que se refiram especificamente ao pedido 3 também não vão. As provas relativas ao pedido 3 também não vão. Porém, tudo que disser respeito à extensão que a parte deu ao seu recurso será devolvida para o tribunal com a interposição do recurso de apelação. Essa é a regra da devolutividade ampla do recurso de apelação. Por que ela é ampla? Porque dentro daquilo que foi objeto de impugnação, dentro da extensão que a parte fez no seu recurso, que ela trouxe no seu recurso, vários fundamentos, todos os fundamentos serão levados. Ainda que sejam fundamentos sobre os quais a sentença não tenha se pronunciado, pessoal. Pode ser que na hora de proferir a sentença, o juiz não olhou para um determinado fundamento que a parte trouxe. Isso pode acontecer. Você pode sustentar um pedido em 3, 4, 5, 6, quantos fundamentos você quiser. E na hora de proferir a sentença, o juiz, rigorosamente, tem que analisar todos esses fundamentos. Mas pode ser que ele não tenha feito isso. Pode ser que essa sentença tenha deixado de analisar algum fundamento. Mesmo o fundamento não analisado na sua sentença, será devolvido para o tribunal analisar, se for relativo à matéria impugnada, ok? Só que aqui nós temos que nos atentar aí para um detalhe importante, né? Isso não exclui o dever da parte recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos da sentença, tá? Claro que todos os fundamentos são devolvidos para o tribunal, mesmo aqueles que a parte eventualmente não tenha impugnado no seu recurso. Aqui tem uma divergência desse entendimento meu que eu estou trazendo para vocês com aquilo que o professor Fred traz no curso deles e que eu coloquei para vocês lerem, né? A nossa leitura obrigatória da aula de hoje, que vocês inclusive vão ler logo depois de assistirem esse vídeo, é um trechinho do livro do professor Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, e também um trechinho do livro, especificamente da parte do efeito devolutivo, do livro do professor Fred. E lá vocês vão ver que ele traz um entendimento de que os fundamentos trazidos na sentença terão que ser impugnados pela parte, caso contrário eles não podem ser devolvidos ao tribunal. Até podem, tá? E o caso que nós vamos trabalhar no final da aula, juntos, vai mostrar para vocês que, de fato, pode ser que mesmo o fundamento que a parte não tenha impugnado e que conste na sentença, acabe entrando no efeito devolutivo. A grande questão é de princípio da dialeticidade. Significa dizer que o efeito devolutivo amplo da apelação, no que se refere à profundidade, não exclui o dever da parte de atender ao princípio da dialeticidade e de formular no seu recurso adequadamente toda a impugnação necessária à reforma, nulidade, enfim, daquela decisão. Então, eventualmente,
Um recurso de apelação pode até deixar de ser conhecido em razão do desatendimento da dialeticidade recursal, e não especificamente porque a parte não trouxe a impugnação a esse recurso, mas é possível vislumbrar situações, e a situação real que eu trouxe para vocês na aula de hoje, para nós discutirmos depois, vai mostrar isso. É possível nós pensarmos em situações em que mesmo um fundamento trazido na sentença e que não tenha sido impugnado pela parte, possa ser objeto de exame pelo tribunal, tá, pessoal? É possível. E aí eu faço essa ressalva, porque existe uma divergência disso que eu estou dizendo para vocês, com o entendimento do professor Fred, que ele traz lá no curso dele, que vocês vão ler daqui a pouquinho, ok? Gente, não se assustem se vocês tiverem dificuldade de entender isso, tá? O efeito devolutivo da apelação é talvez o ponto mais difícil de estudo dentro desta matéria, dentro do recurso de apelação, tanto que o caso que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho no final da aula é especificamente sobre ele, e vamos voltar a isso com um olhar sobre o caso concreto. É um caso, inclusive, que foi julgado pelo TJ do Paraná e pelo STJ, tá? Então, não se preocupem com isso, nós voltaremos. O importante é que vocês tenham entendido essas duas regrinhas relativas à devolutividade, a regra da extensão e a regra da profundidade, tá? Quando nós falamos em efeito devolutivo ainda, é importante nos atentarmos para a possibilidade de conhecimento pelo tribunal das matérias de ordem pública, e aí nós já estamos no âmbito daquele efeito translativo, né? Quem já leu isso lá no livro do professor Talamini e do professor Vamber, vai ver que eles incluem essa questão dentro do efeito devolutivo, mas outra parte da doutrina também trabalha isso sobre o aspecto do efeito translativo, que nada mais é do que a entrega para o tribunal do exame das matérias de ordem pública. Então, eventualmente, se ao receber um recurso de apelação, o tribunal acabe por constatar que o juízo que proferiu a decisão é absolutamente incompetente para o processo, mesmo que essa questão não tenha sido suscitada por ninguém no processo, no recurso, o tribunal pode conhecer dessa questão, porque isso é uma matéria de ordem pública, e isso se enquadra no efeito devolutivo ou, para quem entende que é outro efeito, no efeito translativo do recurso. As matérias de ordem pública, então, estão incluídas aí. Outra questão importante diz respeito aos fatos novos. E o artigo 1014 vai disciplinar especificamente a possibilidade da parte trazer fatos novos no recurso de apelação. O que são fatos novos, gente? São fatos que não foram trazidos no curso do processo. E eles podem não ter sido trazidos no curso do processo por dois motivos diferentes. Primeiro, porque é de fato um fato novo. Ele aconteceu depois, ele não tinha acontecido antes. E aí a parte, claro, vai ter que demonstrar que se trata de um fato realmente novo, é um fato que aconteceu depois, e aí, como isso representa um motivo de força maior, ela não pôde trazer o fato antes, porque o fato não existia antes, ele é um fato novo. Mas também podemos estar diante de um fato que é velho, ou seja, ele já tinha acontecido antes, mas ele é de conhecimento novo. A parte só teve conhecimento desse fato depois. E aí ela vai poder trazer esse fato novo no seu recurso de apelação, se ela provar que também não o fez antes por motivo de força maior. Como que ela prova isso? Aí é um pouco mais difícil, mas ela vai ter que provar que ela só tomou conhecimento desse fato depois, tá? Para algumas pessoas, a doutrina vai trabalhar isso, a descoberta de uma prova nova, por exemplo, ou uma prova que não pôde ser produzida antes, se enquadraria aí na ideia de fato novo também, ok? E uma outra questão bem importante que também diz respeito ao efeito devolutivo da apelação, trata da teoria da causa madura, que vai aparecer especificamente no artigo 1013, parágrafo 3º do CPC. O que é a teoria da causa madura? É a possibilidade de julgamento do mérito pelo tribunal em algumas situações específicas que o parágrafo 3º vai regulamentar. No código anterior, havia já a teoria da causa madura, mas ela tinha uma aplicação mais restrita. Ela só era aplicável em algumas situações muito específicas e não a várias situações como aparece ali no Código de 2015. Então, o Código de 2015 mantém e amplia a teoria da causa madura. O que vai nos trazer essa possibilidade, essa regra, né? A ideia é a seguinte: em algumas situações, pode ser que o tribunal julgue o mérito da causa. Estou
falando do mérito do recurso, já estou falando do mérito da causa, do objeto do processo, do pedido. E em que situações nós temos isso? Imagine que o juiz de primeiro grau tenha proferido uma sentença terminativa, aquela sentença sem resolução de mérito, lá do artigo 485 do CPC, em todas aquelas hipóteses lá do 485 do CPC. Lembram delas? Se não lembram, deem uma espiadinha lá no 485. Imagine, por exemplo, então, que o juiz tenha extinto o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade da parte. A parte é ilegítima. E aí, a parte que se prejudica, que é prejudicada por essa decisão, interpõe um recurso de apelação e esse recurso de apelação chega no tribunal. O tribunal decide afastar a ilegitimidade. Ele constata que a parte é legítima. O que ele pode fazer? Se a causa já estiver madura para julgamento, ele pode afastar a preliminar de legitimidade, reformar a sentença na parte em que reconheceu a ilegitimidade e já adentrar no pedido da parte, julgando o pedido, mesmo que a sentença de primeiro grau não tenha feito isso. O que significa dizer que a causa está madura, gente? Já houve contraditório, então o réu já apresentou contestação, o contraditório já foi integralizado nesse caso, e a matéria é exclusivamente de direito, ou, sendo de fato, basta uma prova documental. Significa dizer que nessa situação eu não preciso de fase instrutória, porque se eu precisar de fase instrutória, se eu precisar ainda produzir prova oral, produzir prova pericial, significa que a causa não está madura, ela não está pronta para julgamento. Mas se ela estiver pronta, pode o tribunal, afastando a ilegitimidade, julgar o mérito. Outras situações criadas pelo CPC para isso. Em que situações mais pode haver julgamento do mérito? Quando houver um vício decorrente do princípio da congruência, então a sentença viola o princípio da congruência. Nesse caso, o tribunal, constatando a violação à congruência, pode julgar desde já também o mérito, também o pedido, ou quando houver ali um vício de fundamentação ou uma omissão com relação a algum dos pedidos formulados pela parte, que também se enquadram, ambas as hipóteses, né, essas duas hipóteses, se enquadram também na ideia da congruência, né? Há uma decisão citra petita nesse caso. O juiz deixa de analisar um pedido formulado pela parte ou é omisso, por exemplo, com relação a algum fundamento apresentado pela parte ou tem algum outro vício de fundamentação na sentença, lembrando que os vícios de fundamentação da sentença vão aparecer lá no parágrafo 1º do artigo 489 do CPC, que nós também já estudamos. Em todos esses casos, o tribunal pode, constatando a nulidade da sentença, desde já julgar o mérito. Se não houvesse essa regra, gente, o que o tribunal faria? O tribunal reconheceria a nulidade da sentença e devolveria o processo para o juízo de primeiro grau. Ele diria, essa sentença é nula mesmo, ela é nula por falta de fundamentação, ela é nula por violação à congruência, existe uma nulidade ali. E aí ele declararia essa nulidade e devolveria o processo, tá uma passarada aqui hoje, devolveria o processo para que o juiz de primeiro grau então julgasse o pedido, julgasse o mérito. Como, porém, o tribunal está diante de uma causa madura, de uma causa pronta para julgamento, o que ele pode fazer? Ele pode desde já reconhecer a nulidade e julgar o mérito. Ele não devolve isso para o juízo de primeiro grau. Essa regra veio para o CPC de 73 em uma das últimas reformas pelas quais o CPC de 73 passou. Não tão última, não a última, mas algumas das reformas pelas quais o CPC passou. Na época, ela só se aplicava à hipótese de sentença terminativa. Não havia essa possibilidade de aplicação às outras hipóteses. E ela veio com o intuito de, claro, né, razoável duração do processo. Para que eu vou devolver o processo para o juiz de primeiro grau proferir uma decisão, para daí de novo o processo chegar no tribunal, se desde já o tribunal pode, reconhecendo o vício da sentença, afastá-lo e julgar o mérito. Então ela tende a uma ideia de razoável duração do processo aí, tá, pessoal? É uma regra também interessante e que entra na hipótese do efeito devolutivo na medida em que devolve para o tribunal, nessas situações específicas do parágrafo 3º, o exame do mérito da causa, do pedido, mesmo que este pedido não tenha sido julgado na sentença. Isso independe, inclusive, de pedido expresso da parte do recurso, tá? E, por fim, tem uma última hipótese em que a teoria da causa madura pode aparecer, que é a hipótese de prescrição ou decadência. Quando a sentença reconhece a decadência ou a prescrição,
e há um recurso de apelação disso, a hora que esse recurso de apelação chega no tribunal, o tribunal, afastando a decadência ou a prescrição, não se trata de hipótese de decadência ou prescrição, pode, estando a causa madura, julgar desde já o pedido ou os pedidos formulados naquela demanda. Ok? Efeito devolutivo é isso. Daqui a pouquinho eu continuo esta aula de hoje para tratarmos do efeito suspensivo no recurso de apelação, que também é bem interessante, também é bem importante. Até daqui a pouco.